horário Sala de Visitas. No programa de hoje vamos discutir a mobilização também como oportunidade de aprendizagem. O assunto será tema de um encontro internacional nos dias 30 e 31 de julho e 1º de agosto. O Congresso Internacional de Educação é organizado pela Legião da Boa Vontade, a LBV. Para falar mais sobre o assunto, recebemos em nossos estúdios a supervisora educacional da LBV, Maria Sueli Perioto, e a vereadora Edir Salles, do PSD. Obrigada pela presença, é um prazer recebê-las aqui. Obrigada, Mariana. Eu quero cumprimentar o telespectador que nos assiste, sempre muito atento a tudo que é discutido aqui na Câmara. Quero agradecer também aqui a presença da minha querida amiga Sueli Perioto, ela que é supervisora na área da educação da LBV, que é a Legião da Boa Vontade. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para a nossa querida assessora de imprensa, diretora de comunicação da LBV, minha querida amiga Renata Tabachi, e dizer que será com certeza um momento muito produtivo, muito enriquecedor, não só para essa Casa Legislativa, a maior Casa Legislativa da América Latina, como também para todos que nos assistem. Vereadora Sueli, é um congresso que chega à 13ª edição. Isso. Então ele é destinado a quem e como as pessoas podem fazer para participar dele? Pois não, em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade. Também aqui a vereadora Edir Salles, que é vice-presidente da Comissão de Educação, tem muito a ver, né, com todo esse trabalho. A gente sempre prima por uma educação de qualidade. E eu queria rapidamente contar que esse congresso chegou na 13ª edição e ele inicialmente era um encontro de educadores da LBV. Como nós temos 9 escolas e quase 80 pontos no Brasil de trabalhos com educação no contraturno escolar, nós tínhamos a necessidade de um encontro anual. Esse encontro começou a estender-se e algumas escolas começaram a pedir para participar. Nós podemos compartilhar e a palavra, né, da Legião da Boa Vontade é sempre o compartilhar. Então nós começamos a agregar não só educadores, o professor da sala de aula, mas também o psicólogo, que é ligado à educação, assistentes sociais, que no nosso caso trabalham bastante com as comunidades, né, em vulnerabilidade social. Então este congresso ele vai trazer para todos nós a possibilidade de uma integração de professores, de psicólogos, de assistentes sociais. Muitos pais querem saber um pouquinho mais da educação, porque hoje é um desafio também gerenciar, né, a vida dos filhos, acompanhar a escola. Então a proposta da Legião da Boa Vontade é de uma integração. E para isso nós contamos com participantes que vêm, os congressistas do exterior. Nós já temos confirmado dos Estados Unidos a participação de representantes da LBV, porque lá nós temos também um trabalho educacional já bastante fortalecido. De Portugal nós temos a representação que vem de Coimbra, do Porto e de Lisboa. Nós temos da Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, que também tem sedes de escolas nossas, são escolas do exterior. E no Brasil, as cidades são muito diversificadas. É muito bonito a gente perceber, por exemplo, pessoas que nós nunca tivemos contato e a cada ano um professor vai contando para o outro, a gente fala que é o boca a boca, né? E nós temos então uma divulgação como essa que você está propiciando neste momento, e isso tudo agrega. E já vou deixar, a princípio, o veículo de inscrição, que é o nosso hot site, www.lbv.org/Congresso de Educação, sem a cedilha e sem o tio. E é sempre bom lembrar, né, que nós estamos agora aqui entrevistando a Sueli Perioto, que é diretora de ensino também da LBV, porque muitas vezes em casa o telespectador liga no canal naquela hora e não sabe quem é que está falando, né? Super importante a gente reforçar que ela já esteve aqui o ano de 2011, né? Acho que 2011, exatamente nesta época, falando sobre esse congresso. Exatamente, né? essa oportunidade aberta. Eu também gostaria de saber, nesse entremeio de tanto assunto importante, eu gostaria que você passasse para o telespectador em casa quantas são as escolas e qual é a proposta pedagógica da rede de ensino da LBV. Gostaria que você nos falasse sobre a metodologia própria que a LBV tem e sobre as condições que os alunos têm, como eles podem fazer para poder frequentar as aulas. Pois não, é bastante interessante a gente falar um pouquinho dessa metodologia que foi criada pelos educadores da LBV. Então, o José de Paiva Neto, que é o presidente da Legião da Boa Vontade, criou uma linha educacional, e nessa linha ele faz uma proposta de uma visão além do intelecto.
Então, o que ele propõe aos professores? Que além do conteúdo pedagógico, que nós sempre trabalhamos com valores. Os valores é que vão direcionar esse conteúdo, essa aprendizagem, para que esses meninos possam realmente compartilhar com a sociedade coisas boas, né? Porque de repente a gente desperta aí uma grande inteligência e a pessoa vai direcionar para hackear computadores, para fazer bombas, né? Então a proposta dele sempre encantou os educadores e é uma proposta que ela é desafiadora. Você vai colocar um conteúdo, qualquer que seja ele, e nós vamos então colocar ali os valores. Então os professores da LBV criaram uma metodologia de 6 passos que ela é facilitadora de pelo menos a gente segurar um pouco mais a atenção dos nossos educandos, né? Então é assim, o próprio nome do congresso, acabei não falando no início, é a questão da mobilização. Tem a ver com essa nossa proposta de envolver os educandos. Então, o que nós pensamos? Quando um professor está na sala de aula, o primeiro impacto que ele tem quando ele vai passar um conteúdo para o seu educando precisa ser de motivação. Então, se eu chegar e falar, olha, hoje nossa aula será sobre um clássico da literatura, pronto, eu já perdi todo mundo, né? Você encerrou. Já fechei a situação, já deixei no desânimo. Então, só para vocês terem uma ideia, nós tivemos, até fui falar de literatura e lembrei de uma mobilização muito interessante de um professor de língua portuguesa. O que ele fez? Eu fui assistir, ele disse, olha, hoje eu fiz uma coisa bem interessante na biblioteca, se você quiser ir lá. Aí eu desci, os meninos estavam lá da 3ª série e era um clássico, né, que eles precisavam ler, então sempre são livros pesados, na preparação de Enem, de vestibular, a gente toma muito cuidado para que o pedagógico desses meninos que já não têm condições seja bastante reforçado. Então, os meninos estavam esperando o professor entrar e ele chega caracterizado de jagunço, cantando Asa Branca. Com uma voz que não era afinada, afinal de contas, professor tem, né? Esse jeito, não ligou para a voz que não era tão afinada, ele entrou cantando Asa Branca e já chamou a atenção. Aquele professor bonito e todo caracterizado de jagunço, a roupa enrolada, enfim, colocou ali todos os adereços e começou a falar trechos do Grande Sertão Veredas. E naquilo que ele ia falando, trechos de cor, interpretando, você não via ninguém nem piscar, né? Que coisa, meu professor. Quando ele acabou, ele falou, então, o nosso livro de leitura, Grande Sertão Veredas. Aquele momento já foi de conquista, já ganhou. Então, o livro era grosso e tal, ele já tinha ganhado. Então, a gente defende que a mobilização, né? Exatamente, que a mobilização, ela depende muito desse primeiro passo do professor. Agora, vai minha pergunta para 2 educadoras. Como lidar com a tecnologia e com esse excesso de informação que os alunos têm hoje, que era diferente de antigamente, né? E como acompanhar isso tudo? Essa parte motivacional, ela tem que ser cada vez mais trabalhada, né? Porque hoje falávamos agora há pouco, numa reunião na minha sala antes de iniciarmos o programa aqui, que a internet é muito boa. Por um lado, ela é muito boa. Por outro lado, também ela diminui muito a criatividade da criança, né? Porque hoje o Google, por exemplo, tudo a criança vai no Google e ali ela pega tudo prontinho, né? Diminui um pouquinho essa capacidade de redação da criança, né? A criança não tem aquele esforço maior para poder estudar, para poder fazer realmente conteúdos dela mesmo. Então nós temos que aproveitar bem, eu creio que você, Sueli, atuando na área, né? Porque eu sou professora e sempre digo, uma vez professora, até morrer professora, eu leio o Diário Oficial corrigindo, eu leio o Estadão corrigindo, eu leio Folha corrigindo. Infelizmente, acho muitos erros até, mas eu não estou atuando como professora. Mas eu creio que a Sueli vai poder nos enriquecer mais com essa resposta. Mas eu creio que a internet hoje é muito boa, é muito importante, então temos que direcionar o professor em sala de aula, as escolas, diretorias de escolas têm que reunir seus professores, né, fazer uma programação bastante ativa, diretiva, mas que explore mais o conteúdo capacitativo da criança. Eu vejo dessa forma. Agora, a Sueli também... É bem por aí, porque não adianta, você tem hoje a tecnologia como momento, o contexto de vida dos nossos alunos está ali. Então, você tem um celular, que ele tem toda a capacidade, né, da internet. Você tem as crianças pequenas que sabem mexer muitas vezes melhor, pegam um tablet, pegam, né, a tecnologia com muita facilidade. Se o professor chegar na sala de aula sem ter esse dinamismo da tecnologia,
tecnologia, ele também não vai mobilizar. Então, nós acreditamos que a tecnologia precisa ser uma grande aliada, e aí vem um trabalho do que nós conversávamos até, a doutora Edir Salles falando agora, nós falamos sobre os cuidados que as famílias precisam ter em até que ponto, né, a tecnologia pode trazer perigos, riscos, né, das redes sociais, as crianças muito novas que ficam expostas. No entanto, dá para a gente, na sala de aula, utilizar de uma forma bastante positiva o uso da tecnologia. Então, nós temos, por exemplo, na escola, o laboratório de informática. Desde muito cedo, os nossos alunos vão para lá para saber mesmo mexer no computador. Paralelamente, nós trazemos a família para a escola, para que a família também saiba. Porque a gente percebe, às vezes, os pais esforçadíssimos, trabalham muito, como ficam muito pouco com seus filhos, às vezes querem presentear. E dão ali um aparelho, dão às vezes o próprio celular que nem eles têm, tentando um pouco compensar essa ausência em casa. Então, nós falamos sempre o seguinte, para você instrumentalizar seu filho com um aparelho muito avançado, você também tem que dominar aquela tecnologia, senão você está municiando o seu filho para algo que pode ser depois negativo. Então, nós fazemos, eu contava até reuniões com os pais e a gente aborda essas situações. Em primeiro lugar, pai e mãe têm que saber mexer com a internet, né? Tem que acompanhar, não Precisa acompanhar. É muito importante o acompanhamento, porque se os pais deixam a criança muito à vontade, deixam as crianças com esse grande instrumento na mão, que é um instrumento que ele pode ser utilizado tanto para o bem quanto para o mal, né? E se a criança não tiver um acompanhamento, eu sou contra, por exemplo, dar celular para a criança de ensino fundamental ou até antes, né? Muitos pais dão a criança está na educação infantil e já leva celular, né? Eu sou contra, eu acho que não há necessidade, acho que os pais podem monitorar os filhos sem ser através de um celular, né? Então isso é muito perigoso, Tem os dois lados, porque hoje eles mexem como ninguém, né? Eles dão aula pra gente hoje, as crianças pequenininhas de 3, 4 anos dão aula pra gente hoje, como é que mexe o celular. Então eu creio que deve ser bem monitorado esse assunto para que seja melhor utilizado e que não tenham aí consequências negativas. Mais perguntas, vereadora? Eu gostaria de saber, hoje, com quantos alunos a escola conta hoje e quais os cursos que tem na escola, no Instituto de Educação da LBV Paiva Neto. Então, nós temos a escola que hoje estou fixada, né, que é em São Paulo, é o Instituto de Educação José de Paiva Neto, nós temos aproximadamente 1.500 alunos. Então, vai do berçário, de 4 meses de idade, até o ensino médio, e à noite nós otimizamos as salas com a EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Então, nessa unidade da Legião da Boa Vontade, nós temos um trabalho muito interessante, porque imagina, desde o berçário, e aí a gente vai até a ponta do final da educação básica. Quando eles acabam o ensino médio, eu falo que é a nossa formatura mais emocionante, porque você teve ali todo o desenvolvimento desse estudante que chegou pensando que era pobre. E nós brincamos, não, ele não era pobre, ele só não tinha dinheiro, porque a gente viu e ele percebeu também que a riqueza estava dentro dele. Nós temos, inclusive, tido excelentes resultados no final do ano de 2013. No momento já da formatura do ensino médio, nós já tínhamos 85% dos alunos que deixavam a escola com a faculdade garantida, com as notas de Enem e vestibular. Fizemos uma festa, inclusive 3 passaram na primeira etapa da FUVEST, apesar de só um depois ter passado na segunda etapa. Nós fizemos uma festa igual, porque temos assim como prioridade um ensino de qualidade para que essas crianças e jovens consigam mostrar o que elas têm dentro delas. Se neste momento elas estão sem dinheiro, elas só estão sem dinheiro, mas a capacidade está ali, a competência, a habilidade. E se a gente falar de todas as unidades, nós atendemos hoje 12 mil crianças e jovens nos programas educacionais. Então, nessa unidade nós temos 1.500, é um trabalho que engrandece, porque nós observamos... presencial. 1.500 presencial. E os outros... Também. Só que, por exemplo, a escola do Rio de Janeiro vai até o 9º ano. A cada ano está aumentando um ano, né? Essa escola que é a maior, que é de São Paulo, tem 28 anos de idade. Então, ela já está concretizada. Ela vai em todas as mobilizadas. Vai do ensino... Vai da educação infantil é a educação básica completa, né? Até o ensino médio. E à noite nós temos também a EJA, onde nós recebemos pais dos alunos, recebemos ali da nossa vizinhança. Explica o que é a EJA, por favor, para o nosso telespectador. A educação de jovens e adultos é aquele momento
momento para aquelas pessoas que não tiveram, digamos, na idade natural, né, a oportunidade de estudo. Então, elas vão aos bancos escolares após 18 anos. Então, nós temos a primeira modalidade, que é a alfabetização. Muitos estão mesmo sem ter a alfabetização, são alfabetizados. Na sequência, eles fazem cursos preparatórios para ter o diploma do ensino fundamental e depois, na sequência, do ensino médio. Então, todas as noites, né, eles chegam do trabalho, a gente oferece um lanche. Uma super oportunidade, né? E muitos têm ido para a faculdade, porque conseguindo vencer essa etapa, hoje já existe a possibilidade. Então, para as próprias famílias, nós incentivamos muito. Às vezes, uma criança chega com uma lição em casa e o pai mal consegue ler. Então, a gente vai resgatando, né, essa possibilidade de educação. Um resgate da autoestima, não é? Totalmente. Nós observamos o seguinte, por exemplo, nós temos uma atividade muito legal com o ensino médio, chama-se Vestibular em Família. É um sábado em que alguém da família vai sentar do lado do filho ou do neto ou do sobrinho, né? As situações são diversificadas, e vai ali responder a um simulado. Então, essa criança, no caso esse jovem, né, do ensino médio, ele sabe que aquela pessoa da família, muitas vezes, não tem condição de responder as perguntas, mas é um apoio. Então, nós dizemos à família que muitas vezes o apoio do filho saber que, olha, eu estou aqui torcendo por você, eu não tive a oportunidade, mas você vai ter, tudo isso envolve. Então, imagina, no próprio Congresso de Educação, como tudo isso vem à baila, porque cada local que vem com uma experiência, vem trazendo alguma coisa. E este ano, falando de mobilização, os palestrantes vão dar dicas como mobilizar desde os pequenos, né? Porque se você deixasse perguntar para a criança, o que você quer fazer na escola? Ela quer pátio, ela quer educação física, ela quer brincar, quer lanche. Tem que chamar atenção para outras. Exatamente, para o próprio aprendizado. Eu vou fazer uma pausa rápida nesse nosso bate-papo, a gente já vai voltar e depois a gente conversa mais sobre educação. A gente já volta.